Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um encontro de cinema negro, Zózimo Bulbul, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 14 anos. Eu sou Ana Paula Alves Ribeiro, eu sou uma das curadoras do encontro, junto com Janaína Oliveira. E a equipe do Encontro de Cinema Negro, assim como a sua diretora, Misa Viana, dão as boas-vindas, né? Essa é a sessão do dia 5 de novembro, das 15 horas, e é uma sessão de longa-metragem. Nessa sessão, nós vamos ter o prazer de ver Espero que esta carta te encontre bem, de Natara Ney. E hoje a gente vai conversar com a Natara sobre os processos do filme, sobre como foi as filmagens, sobre como ela chega ao tema e sobre a própria Natara. Então, Natara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ana, sou eu que agradeço profundamente, assim, foi uma das maiores felicidades da vida, assim, receber a carta, né, o e-mail, né, o e-mail do cinema dizendo que o Espero estaria na mostra, no encontro esse ano, assim, foi, assim, esses lugares de sonho que você nem sabe que sonhou, sabe? Então, e principalmente ter essa conversa com você, que é alguém que eu admiro, que eu sigo, que eu acho, sabe? Então, estou super grata mesmo, assim, de coração. Eu também. Obrigada. O prazer é nosso. O Espero, ele nasceu assim, de uma premissa muito simples. Eu li, a gente estava fazendo pesquisa para um outro filme, e um vendedor lá na feira da Praça 15, no Rio de Janeiro, que é uma feira de antiguidade que tem aqui no Rio de Janeiro, o vendedor falou que essas cartas eram lindíssimas, e o diretor desse filme que eu estava trabalhando, disse para eu selecionar alguns trechos dessas cartas. Seleciona alguns trechos dessas cartas para a gente usar como frases soltas. E eu, como amante de arquivo, amante de história, ordenei todas as cartas, que eram 2 anos, né? São 2 anos de carta. 1952, 1953, ordenei essas cartas e li cada uma delas. E havia ali uma história de amor realmente linda, uma história de amor com o cotidiano, sabe? Com a tempestade, a chuva, a dor, a ausência, o sofrimento. E aí eu entendi que eu não podia ficar com aquelas cartas, que eu tinha que devolvê-las. Né? Eu tinha que devolvê-las para o seu dono. E imediatamente eu entendi que aqueles 2 personagens eram 2 pessoas brancas. Por que eu entendi isso de imediato? Pelos lugares que eles frequentavam, pelo acesso, pela quantidade de fotos que eles tinham, pelas músicas que eles ouviam, sabe? Pela possibilidade de se deslocar livremente, porque eles não relatavam, nem em Campo Grande, nem no Rio de Janeiro, nenhum tipo de preconceito, de assédio, que a gente sabe que se a gente tivesse pego uma carta, quer dizer, eu sei que se eu tivesse pego uma carta de um casal negro nessa mesma época, haveria relatos desse recorte, a gente sabe disso. Há relatos antes, há relatos hoje e haverão relatos amanhã. Estamos num país racista. Um casal negro, em 1952, haveria esses relatos. E aí nasceu também a primeira dúvida, Ana. Por que eu, uma mulher negra, vou fazer um filme sobre um casal branco? Eu disse, por que eu, uma mulher negra, não posso falar de amor? Por que eu, uma mulher negra, não posso me dar ao direito de falar de amor? Porque eu não posso, porque para a gente parece que é negado esse lugar. E aí eu disse, eu preciso experimentar falar de amor. Eu posso falar de amor. Eu quero falar de amor. Eu quero que a pessoa saia desse filme e ligue para alguém e diga, eu te amo, estou com saudade. Sabe? Era essa minha premissa, assim. Mas a principal era devolver. Se não houvesse mais as pessoas, era devolver para os netos, para os filhos, para alguém. Porque eu achava que aquele tesouro escrito não me pertencia. E aí surgiu a ideia de seguir esse caminho que eu ia fazendo até chegar aos donos. Essa foi a ideia inicial. Natara, então, assim, você já começou a falar, já me deu várias questões aqui para a gente pensar. Eu vou te fazer algumas perguntas. Então, Tá. vamos lá devagar, vamos seguir esse caminho devagar. Primeiro, quem é a Natara? Se apresenta para a gente. Fala um pouquinho de você. E aí eu vou começar a falar de amor, falar do filme, falar desses Tá. processos. Eu sou eu sou uma cineasta negra, pernambucana, nordestina, muito
Eu moro no Rio de Janeiro há 25 anos, embora o ano passado inteiro de pandemia tenha ficado no Nordeste. Eu sou uma apaixonada por memória, por história, por contação de história. É uma herança da minha avó, a contação de histórias, e talvez a minha formação e meu desejo de contar histórias nasceu mais dela do que de mim mesma. Eu sou uma pessoa curiosa, e acho que em tudo que eu faço, eu transito muito mais pela curiosidade de entender aquilo que eu estou fazendo do que por algum conhecimento que eu já tenha sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu acho que eu sou um curioso, assim, na vida. É isso que eu mais sou. E você fala de curiosidade, você fala de algumas coisas que são muito importantes, né? E que atravessa o teu filme, mas atravessa também outros trabalhos, que é a questão da contação da história, da memória. Como é que você lida com essa questão da memória e dos arquivos e dos acervos? Porque é isso, né? Você começou a contar para a gente que você ordenou as cartas, né? Você começou a pensar um roteiro a partir dessa narrativa cronológica desse casal. Conta um pouquinho para a gente. Eu sempre me interessei por história de uma forma geral, por aprender mesmo. Histórias era de onde é que veio, como é que começou, de onde é que isso surgiu. Isso sempre foi algo que me interessou. O jornalismo nasceu daí, para eu aprender mais sobre história, sobre conhecimento. Ler sobre história, estudar sobre história. E como nós sabemos, as histórias que chegam até nós são histórias brancas, né? Como é que surgiu o mundo? Ah, foi Zeus que criou o mundo. Como é que surgiu não sei o quê? Ah, foi um branco que criou. E aí, então, eu comecei a estudar história para saber que não haveria só uma única história, né? Então, esse foi minha primeira curiosidade. Não nasceu só ali, nasceu em vários lugares, talvez tenha nascido ali também, né? Então, eu fui me identificando, me entendendo como mulher negra e tentando aprender essas histórias. E aí, a partir desse momento, eu fui percebendo o quanto era importante e o quanto não havia e não há uma preservação geral do nosso arquivo. Não só do povo preto, mas um arquivo geral, uma identificação geral, um registro geral. Para você ter uma ideia, hoje eu estou fazendo um documentário sobre uma personagem e que existem imagens dela se apresentando na Itália, que nós não temos aqui no Brasil, estão lá preservadas, e que o projeto sequer tem verba para comprar essa imagem. E o que tem aqui foi queimado, sabe? Foi perdido, ninguém sabe onde está jogado. E isso não só com essa personagem, mas com muitas personagens. Eu tenho um outro documentário sobre 8 mulheres trans, mulheres hoje que têm mais de 60, 70 anos de idade. Ou seja, uma mulher trans que sobreviveu e chegou aos 80 anos de idade, que fez shows nos maiores clubes do Rio de Janeiro, nos maiores espaços, que morou no Hotel Glória, no auge do Hotel Glória. E eu não tenho um minuto de filme dessa mulher no Brasil. E o que isso diz sobre esse país? O que isso diz sobre a gente? Hoje mesmo eu peguei um táxi e pedi para ele me deixar no Cais de Valongo, um táxi que circula ali no centro. Aí eu vou ali no Cais de Valongo fazer uma visita de locação. E o motorista de táxi fez, poxa, eu passo por aqui todo dia e não sabia que isso era o Cais de Valongo. Eu não sabia que era aqui. Ele fez, poxa, não tem uma placa. Que injustiça. Tá? E o próprio motorista falou, tá vendo? É por isso que a gente não sabe a história da gente. Então, assim, é um processo de apagamento, é um processo real, oficial, de sumição das coisas. É um processo de dizer qual a nossa importância? Nada começou aqui. O filme da Carmen Luz, por exemplo, sobre os bailarinos. Poxa, eu fiquei com vergonha de não conhecer aquelas pessoas. Eu não conhecia todos, claro, né, alguns já conhecia, né, mas assim, eu fiquei com vergonha de não conhecer aquelas pessoas. E a gente tem que agradecer a Carmen Luz que existe um registro dessas pessoas. Um filme lindo, um filme maravilhoso, um filme importante, sabe? Você pode dizer, não tá todo, não tá, porque nós somos muitos, mas existe, eu acho, um descaso. E eu queria muito pedir a todas as pessoas, guardem seus retratinhos, guardem suas cartinhas, guardem seus postais,
Guardem o tecido bordado que a avó de vocês fez, porque isso é memória. Isso é memória, isso é registro. Tirem fotos dos seus mais velhos, peçam para eles contarem histórias, sabe? Porque isso é registro e a gente não tem. O trabalho da Safira Moreira, por exemplo, como é lindo. Esse último trabalho que ela fez também. Cara, quantas de nós têm a possibilidade de ter um registro das suas mais velhas? Sabe? Eu não tenho um registro da minha avó. Não tenho, porque a gente não tinha dinheiro, porque não tinha foto. Eu tenho uma ou duas fotos dela bem mais velha, sabe? Então, assim, a gente não tem. Então, meu trabalho com memória, o meu apego pela memória é pelo desejo mesmo, de que fique alguma coisa e que aquela alguma coisa sirva para contar a história de agora. Essa é minha intenção. E de aprendizado mesmo. Quando você fala de intenção, eu fico pensando, né, em gesto, do desejo, né, para o que fique. Você traz assim várias coisas bacanas para a gente pensar que vão reverberar no seu filme, né? Acho que primeiro, eu vou aqui elencar com você a questão de que a gente é um país que não tem pensado, né? A gente apaga memórias, assim, a questão da memória como uma coisa geral, mas aí se a gente vai pensar a memória racial, né? Ou a memória da população negra, ou a memória das mulheres, ou como você mesmo diz, a memória das mulheres trans, a gente esbarra na ausência, né, desses arquivos, que é um tratamento racista aos arquivos, um tratamento racista aos acervos, transfóbicos, lesbofóbicos, né, homofóbicos, né, os acervos, que a gente desaparece com a sexualidade, desaparece com as pessoas, efetivamente, né? E mais do que isso, né, em termos de preservação, a gente não pensa nessa preservação universal, né, a gente não tem sistemas, ou aliás, a gente tem, mas existe uma ausência, ou uma descontinuidade. Ausência, mas existe descontinuidade de políticas de Estado para pensar preservações e memórias, né? Você faz um chamado muito legal aqui nessa conversa, e também está no seu filme, que é a questão do guardar, né? O que a gente guarda, o que nos afeta e o que a gente guarda, né? Então, tecido bordado, as fotos, né? Os documentos, né? Lembranças, né? Eu fico sempre pensando que não é só a materialidade, né? A gente guarda o cheiro, a gente guarda, né, a cor, enfim, a gente guarda texturas, né? Como é que a gente pensa nesse sentido? E isso impacta muito no teu filme, na forma como esses rastros de memória, esses objetos, eles circulam, como eles se perdem, como eles se acham, né? Então, a gente está falando aqui também de restituição. E aí eu queria que você falasse do seu filme, né? Você falou, né? Eu queria falar de amor, queria falar de uma história de amor, e tendo aquelas cartas, né? Você não queria desprezar aquelas personagens, e por isso você vai seguir as personagens, enfim, independente. Eu queria que você falasse um pouco do seu filme, né? Você falou de seguir as cartas de amor, né? E de falar de amor e desse cotidiano amoroso. Queria que você contasse um pouco como foi esse processo, né? Que está na sinopse, né? Nessa altura todo mundo já assistiu o filme, mas vamos deixar aqui registrado um pouco como foi esse processo. Conta pra gente, Natália. Esse processo foi um processo de construção até meu como diretora. Eu já tinha feito um outro projeto, mas assim, a gente sempre ouve muito não, né, Ana? Não, não dá, não, você não tem, não, não, não. E aí eu estava com muitos medos quando eu comecei a filmar o Espero. Eu tinha esse lote de cartas, eu tinha essas 180 cartas, então o que eu fiz? Eu quero encontrar este casal, eu quero entregar, e eu quero ao mesmo tempo me exercitar no lugar de direção. Então, como eu sou montadora, eu comecei a montar o filme no papel. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses endereços e eu vou em cada um desses endereços. E eu vou filmar todos esses endereços. Eu vou contar um pouco das histórias dessa cidade, das duas cidades. Eu vou contar um pouco sobre o passar do tempo, sobre saudade. E eu vou contar uma história de amor
que será um pouco minha e um pouco ficcionada, né? Porque você tem uns ganchos para a história andar. Então, eu listei todos os endereços que eles citavam nas cartas, todos os lugares que eles citavam nas cartas, e fui de um em um. E aí, claro, que chegava aqui, não conheço, nunca vi, não sei, chegava ali, e fui filmando, e comecei a filmar por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque achei que começando a filmar por lá, de certa forma, eu conheceria o lugar de origem das cartas, que me daria base para eu entender um pouco melhor aquela personagem que eu estava construindo. E foi exatamente isso, chegar em Campo Grande e ver a cidade, e ver o barro vermelho que ela cita cobrindo, e ver realmente os lugares, e entender as classes sociais, sabe? E ver aquela foto de formatura de 1960 e pouco, que só tem uma pessoa negra ali naquela foto, e ver, sabe? Aí você vai dizendo, cara, olha, era um lugar lindo, era um lugar de amor, mas seria um lugar que talvez eu não estivesse. Ou com certeza eu não estaria, minha mãe não estaria naquele lugar. Então, eu construí uma narrativa que era entender que eu estava falando daquelas pessoas, sem julgar aquelas pessoas, porque eu estava falando de uma característica específica, que era o amor daquelas pessoas. Então, eu não as eximo do lugar da classe social onde elas habitam, do local onde elas habitam, mas eu entendo que eu escolhi falar daquelas pessoas, daquele encontro amoroso especial e único, que é você encontrar alguém, sabe? Sentir tudo aquilo que se sente e construir uma vida com aquilo. Então, assim, esse recorte era o que eu queria, sem ter esse juízo de valores sobre essas pessoas, porque eu estava contando a história exatamente do viés da relação amorosa. E conhecer a cidade através do ponto de vista de quem morou lá há 50 anos atrás. Então, todo mundo muita gente de Campo Grande faz, mas que morou, que conhecia Campo Grande, faz, mas eu não conheço esse lugar. Mas eu morei lá 3 anos e não vi isso. Isso é porque eu fui em Campo Grande de 1952. Esses lugares já não são mais tão frequentados, já não são mais tão conhecidos. Então, a premissa do meu filme era essa. Eu escolhi esses 2 personagens, eu vou respeitar esses 2 personagens, eu vou, para me garantir, decupar o filme inteiro, ou seja, marcar cada ponto, o que é que eu vou filmar, como é que eu vou filmar, até porque tem pouco dinheiro, a gente sabe que também não dá para pirar, e vou contar a história através do viés do amor. Claro que, como sendo uma pessoa política, como sendo alguém que tem apreço pela história, eu fui fazendo pequenos hiperlinks, né? Olha como o centro foi depapeurado, olha como teve golpe, ditadura, olha como a Paner foi fodida. Então, assim, eu fui fazendo esses pequenos que eu chamo de hiperlinks, né? Esses pequenos links com a história do Brasil também, porque eu disse, cara, não dá para também ficar só aqui. Eu preciso falar da ditadura, porque a ditadura atravessou isso, porque a Panera, onde esse cara trabalhou, foi fechada num golpe da ditadura. Eu preciso falar que muitas pessoas migraram para encontrar o amor das suas vidas, mas algumas pessoas migraram porque foram expulsas do lugar onde vieram. Então, assim, vieram buscar trabalhos. Então, assim, o amor é minha estrutura, mas eu não me esqueço que eu sou um ser político, sabe? E uma coisa que você falou do objeto era, Ana, era muito, muito interessante. Quando a gente dava a carta para a pessoa pegar, o olhar, a fisicalidade da pessoa que tocava na carta mudava, porque estava pegando num objeto real. Não era uma carta fictícia, não era uma carta. E como eu, antes de entrevistar, falava para a pessoa, mandava, conversava, mandava e-mail, contava tudo, não sei o quê. Quando a pessoa pegava a carta, ela ficava encantada com aquele casal também, com aquela história, e querendo saber, você achou, você sabe onde eles estão, o que aconteceu? Eu disse, gente, eu estou correndo atrás, eu ainda não sei, porque eu fui, né, não vamos dar spoiler, mas eu fui indo na ordem, na cronologia, entendeu? Então, assim, essa premissa que eu tinha, eram 3 bases. Eu escolhi o amor, eu quero devolver as cartas, eu sou um ser político, eu preciso contar pelo menos alguns pontos políticos do que está acontecendo,
E eu preciso respeitar também os personagens pelo viés que eu escolhi, entendeu? Talvez se eu fosse falar de outras coisas daquela época, seria um filme mais politizado, mas eu escolhi o viés do amor. Acho que o amor, Natara, independente, né, independente é uma questão política, né? E a gente o tempo inteiro está pensando, fico pensando muito na Bell Hooks, né, que tem livros, né, para pensar o amor, né, especificamente aí o amor da população negra, né, o amor na população negra, né, mas o amor é efetivamente um ato político e você, enquanto ser político, acho que você traz aqui também questões que são importantes para a gente entender, a questão do tempo, né, a questão, você fala uma coisa que me interessa demais, que é a história das cidades e a percepção de como as nossos corpos circulam nessas cidades, né? E você fala isso, né? Como é que eu soube antes mesmo, né? Que eram pessoas brancas, pela forma como essas pessoas circulavam nas cidades e como você, enquanto, né, mulher negra, circula nessas cidades para fazer um filme sobre esse amor, né? E, assim, conta um pouquinho para a gente como é que você fala, né, que parte da sua relação com os seus entrevistados é uma relação mediada pelas cartas, né? Como é que foi a recepção e essa circulação de você com as cartas também? Conta um pouquinho para a gente, né? No sentido de como que isso se desdobra, né? Como é que isso reverbera? As cartas me deram, esse projeto me deu uma segurança interna de que eu podia realizar, de eu me encontrar como realizadora, sabe? De eu me encontrar nesse lugar, cara, eu consigo contar uma história, eu tenho esse poder e eu consigo contar a história do jeito que eu imaginei ela na minha cabeça, eu consigo trazer uma equipe para abraçar essa história e eu consigo fazer com que essa história emocione as pessoas. Quando eu digo emocionar, eu digo de todas as formas, né? Mesmo se eu estivesse fazendo um filme sobre, sei lá, violência ou alguma coisa, né? Emocionar é causar algum impacto, alguma reflexão, né? Então, eu fiquei muito feliz que o que eu imaginei na minha cabeça, né, aconteceu. E aconteceu exatamente assim, no lugar do meu maior sonho, né? Que um amigo meu disse, olha, quando terminou o teu filme, eu assisti ele aqui em casa, eu liguei para minha mulher, que ela estava em outra cidade, eu disse, ó, não quero dormir sem dizer eu te amo. E eu disse, cara, era isso, para mim, pronto, acabou, tá entregue. Então, as cartas me atravessaram nesse lugar. Eu sou uma realizadora, eu posso dizer isso, né? As cartas me atravessaram no lugar de entender que a gente, em todo o projeto que nós fazemos, nós temos uma missão, sabe? Uma missão. Nós temos que ter esse viés, esse encaminhamento político em tudo que a gente faz. E mesmo quando a gente fala de amor, e é por isso que eu me coloquei como narradora, eu preciso, eu, mulher negra, falar de amor. Né? Eu preciso, foi um direito que eu me dei, eu vou falar de amor, sabe? Eu vou falar de uma história de amor. E assim, e esse objeto também, ter devolvido as cartas para a família, também me deu uma sensação de responsabilidade, de que aquele tesouro que foi bom para a família guardou, está com os netos, aquilo não ficou numa gaveta guardado, esquecido, sabe? Ou egoicamente, podia chegar para uns amigos, olha as cartas que eu encontrei, vejam que maravilha. Não, agora elas estão nas mãos, talvez para quem elas tenham sido escritas, que são os netos. Os netos vão saber, sabe, que foram gerados, criados pelo amor, sabe? Esse amor está ecoando, sabe? Esse amor está repetindo, esse amor está sendo, né, proliferado, porque a gente também, de vez em quando, a gente precisa muito proliferar amor. E as cartas mexem comigo no meu sentido de pesquisadora, sabe? De ficar atenta às informações, porque para achar os caminhos eu tinha que ler as entrelinhas, eu tinha que perceber o que ela estava dizendo, até achar, eita, ela citou a Paner, será que ele trabalhou na Paner? Será? Então, vamos lá. E aí descobri, olha que louco, que ainda existe o encontro da Paner. Eu não sei agora com a pandemia, mas há 60 anos os ex-funcionários da Paner se encontram.
Isso é resistência, isso é resiliência. E as pessoas não sabem disso porque querem apagar a história do golpe da ditadura no Brasil, mas aquelas pessoas estão ali resistindo, insistindo. Aí eu posso dizer, poxa, não tem pessoas pretas ali. Não, mas tem um tipo de resistência ali também. De dizer, olha, a ditadura tirou da gente, mas a gente vai ficar aqui, contando e recontando essa história. Então, as cartas me disseram a importância que a gente tem, mesmo quando a gente está falando de amor, de contar a história desse país. Porque a história desse país ainda não foi suficientemente contada. E quanto mais a gente contar a história desse país, quanto mais a gente falar da história desse país, seja por que caminhos forem, mais a gente está contribuindo para um futuro possível melhor. Eu acho que a missão das cartas é essa, sabe? É um futuro possível melhor. E também a música, quem canta a música de abertura, que é El Dia Que Me Queiras, é Valéria, que é uma mulher trans, um grande artista trans, que eu conheci no Divinas Divas, quando eu editei o Divinas Divas. Se eu não tivesse conhecido, ou talvez assistido Divinas Divas, eu não teria essa voz da Valéria no meu filme, que é uma voz eu posso dizer, marcado, uma voz que tinha o sofrimento e a vivência necessária para cantar El Dia Que Me Queiras, sabe? Porque não é só uma qualidade da voz que ela tem, mas é um entendimento do que quer dizer El Dia Que Me Queiras. Então, se eu não tivesse estudado e conhecido um pouco das pessoas e das cantoras de antes, eu não tinha chegado em Valéria. E eu não teria essa voz, né? Essa mulher incrível cantando no filme, sabe? Ela veio de São Paulo, entrou no estúdio e cantou, sabe? Então, é assim como tem a Sandra, que cantou ópera, eu conheci na FLUP, e eu só fui fazer a FLUP por curiosidade, porque eu nem achei que podia entrar. E aí, quando eu fiz a FLUP, eu conheci a Sandra. Aí ela falou, eu sou cantora lírica. Eu disse, mas você escreve, você é jornalista, você é cantora lírica? Ela disse, sou. E a gente também pensa, na nossa janela, ou que a gente sempre tem que ser bom em uma coisa, né? Então, as cartas também me deram isso. Gente, existem pessoas que são boas em muitas coisas. E a Sandra é uma dessas pessoas, ela é boa em muitas coisas. Né? E aí a Sandra entrou no estúdio e cantou Ave Maria. E a Sandra tinha morado em Campo Grande. E a Sandra conhecia aquela igreja, sabe? E a Sandra fez um resgate emocional ali também, sabe? E aí você começa a abrir muitas gavetas de afeto, né? Então as cartas me deram isso, a necessidade de entender que tudo o que nós fazemos, até quando nós amamos, Ana, é um ato político. É isso que as cartas me dão. Você fala de um filme de encontros, né? Você não só com as cartas, mas com os personagens, com as famílias, né? Com a família, e você agora está trazendo outros encontros possíveis. Como que você montou a tua equipe? Conta um pouquinho para a gente desse teu processo. Foi um processo muito solitário de fazer esse filme? Como é que você montou? Foi por edital? Conta um pouquinho para a gente como é que foi. A primeira parte da equipe, né, era uma equipe muito pequena, uma equipe que cabia num carro mesmo. Era o diretor de fotografia, um produtor lá de Campo Grande, que era alguém que já trabalhava na secretaria, que conhecia isso, e a Daniele, né, que é uma menina que eu conheci em outro trabalho, uma jovem, e o som. Era isso, eram 5 pessoas dentro do carro. E eu que fiz a pesquisa, assim, dos caminhos a seguir. Eu dei os endereços e solicitei isso. Queria ir no arquivo. Será quem é que é do arquivo que pode nos atender? Eu queria falar com 2 moradores antigos. Mas só que quando nós chegamos lá, claro que as coisas foram se desdobrando. Tem um fotógrafo aqui que tirou fotos da cidade, talvez ele tenha alguma informação. Tem as senhoras que fazem hidroginástica aqui há mais de 60 anos, talvez elas tenham alguma informação. A pesquisadora, que é uma mulher negra, que foi assim, tipo, oh, que massa, sabe? E ela falando da importância do arquivo, assim como era uma mulher negra aqui no Rio. Então, a equipe também se formou, uma coisa que é muito importante,
que na época que eu formei a equipe, né, que são 8 anos atrás, a gente estava também passando por um processo do audiovisual que era de começar, né? Começar a gente dizer, poxa, vai ficar legal, né? O filme começou a ser feito há 8 anos atrás. Então, estava começando, era aquele vislumbre de ficar legal. E uma coisa que eu percebi na época era que já havia a necessidade da gente ter uma coisa que eu sinto ainda hoje, que é a formação de escolas de cinema. Sabe, eu sentia, montando a equipe, claro que é uma equipe muito pequena, eu fazia, gente, a gente precisa cuidar de formar outras pessoas, e é algo que eu tenho me dedicado. Porque, por exemplo, claro que eu estou falando quase 10 anos atrás, muitas pessoas que eu estou trabalhando hoje, há 10 anos atrás, não estavam nem começando fazendo cinema, 8 anos atrás. Então, a formação de equipe se deu um pouco por proximidade de pessoas que eu estava trabalhando, por pessoas que conheciam as regiões onde nós estávamos trabalhando e disponibilidade de tempo, porque como não tinha grana, tinha muito amigo que a gente chamava e dizia, cara, eu não posso ficar uma semana trabalhando por essa grana, eu não posso ficar uma semana longe de casa por esse dinheiro. Então a gente, sabe, foi um entendimento de dizer, cara, as pessoas negras, elas também, elas não podem pegar qualquer projeto na brodagem. Elas não podem, porque os custos delas e as necessidades delas diárias não são supridos por esses projetos que a gente faz no amor. Não pode. E quando a gente começou a filmar, era isso, esse entendimento também. Formação, saber que as pessoas não estão o tempo inteiro disponíveis, que você tem que montar a equipe dentro de uma realidade de uma urgência, às vezes, de você ter desapego na hora que está fazendo, dizer o que é melhor para esse projeto, o que é melhor para a gente construir. Então, foi todo um aprendizado, principalmente na hora da construção dessa equipe, e saber que tinha que ser uma equipe muito pequena, porque podia acontecer assim, olha, eles estão ali entrando no avião, sai correndo todo mundo para entrar no avião. Então, a gente sabia que tinha que ser o mais econômico no sentido de nós temos que desenhar bastante os planos que nós queremos, nós temos que ser muito econômicos no sentido de gente, e nós temos que ser muito objetivos quando a gente for filmar, porque a gente não tem grana para ficar 5, 6 horas, 20 horas, sabe? Como tem outras pessoas, vou devagar aqui, chegar no set e ficar devagando. A gente não tem esse direito. Quando cai um projeto na mão da gente, a gente tem que saber ser muito responsável, mais do que outros, né? Que a gente não precisa nem citar, mais do que as outras pessoas, porque a gente sabe que não vai cair sempre um projeto na mão da gente. A gente não sabe que vai cair todo dia um projeto na mão da gente. Então a gente tem que fazer mais, melhor, mais rápido e com menos dinheiro, sabe? Então esse foi um entendimento muito grande para mim como realização, sabe? E você fala de um processo, né, dos últimos 10 anos, acho que você também traça aí um cenário bom de pensar a partir do seu filme, né, e que possibilite, né, que a gente pense a partir do seu filme, que é questão de entender, né, que nesse contexto, profissionais do audiovisual negro, a gente não está acionando, né, nas equipes por processos de representatividade, a gente, na realidade, está fazendo marcações políticas e que parte dessas marcações políticas é uma boa remuneração mesmo, né, porque a gente não vive, né, sem uma boa remuneração, a gente precisa existir, né, eu sempre fico pensando mais do que a representatividade, a gente precisa existir, e existir passa também pelos processos de remuneração, pelos projetos que a gente consegue, pelos editais que a gente pleiteia, enfim. Durante a sua fala, você traz 2 vezes a questão da responsabilidade, né, tanto na responsabilidade relacionada à restituição dessas cartas, né, dessas peças de memória, desses rastros de memória, quanto com relação à montagem de um filme no contexto brasileiro, o que é fazer um filme no contexto brasileiro. E aí minha pergunta na sequência, Natara, é pensando na feitura desse teu filme, né, mas também na tua experiência como montadora, na tua experiência, no teu olhar jornalístico, mas principalmente na tua experiência como pesquisadora. Eu queria fazer umas perguntas para você. Natara, pesquisadora, né? Natara que também pesquisa, que dirige, que pesquisa, enfim.
entender um pouco, né, como é que você tem olhado, né, para esses acervos, se você tem pensado, para além do filme mesmo, né? Uma coisa que eu sempre tenho ficado curiosa quando eu converso com diretoras e diretores que trabalham com sistemas, né, e que se interessam por processos de memória, é especificamente, né, se você tem olhado para esses acervos, olhado para esses arquivos e pensado as questões raciais, né, ou buscado também questões raciais, como é que isso tem aparecido para você enquanto pesquisadora, e como é que você tem acompanhado esse debate sobre preservação, né, porque eu acho que seu filme também fala de um lugar, fico pensando, né, a Feira da Praça 15 é um lugar onde vão aparecer arquivos, fotografias órfãs, né, cartas perdidas, né, como é que esses objetos se perdem, como é que essas fotografias elas vão parar na mão, né, dessas pessoas. Então, conta um pouquinho para a gente se você também tem pensado muito, ou se esse é um assunto que te toca e que é um assunto que você esteja debruçada de pensar nesses processos de preservação. E se você tem esbarrado nesses arquivos negros também, né, nas pessoas negras dentro dos arquivos ou dos acervos, enfim. Sim, recentemente eu encontrei não, né? Assim, o MIS, o Museu da Imagem do Som, antes ele fazia uns depoimentos sonoros, que eram entrevistas bem longas, de 2, 3 horas, de 2 a 3 horas com pessoas. E eu encontrei uma entrevista muito, muito bacana de um personagem. E junto com outras pessoas, eu comecei a pensar: gente, a gente precisa voltar a fazer isso. E fazer isso só com pessoas negras. Então, esse é um projeto que eu estou me debruçando agora. De ter 1 hora de entrevista com a Ana, de ter 1 hora de entrevista, sabe, com Cobrinha, de ter 1 hora de entrevista, sabe, com personagens, e talvez virarem docs, mas ter 1 hora de um material bonito, bem fotografado, que a pessoa fale sobre diversos assuntos. E eu acho isso fundamental. A gente está precisando cuidar e registrar os nossos. E tem sido uma grande preocupação. O Kutne, como é importante o trabalho do Januário, como é importante, sabe, o registro. A gente precisa registrar. Então, o trabalho do Januário, por exemplo, era de registrar. O que é um encontro de cinema negro? É registro. Porque a partir do encontro, muitas pessoas começaram a produzir um conteúdo pensando na possibilidade de estar no encontro. Então, o que é que o encontro? É um fomentador de registros. E tem sido uma preocupação para mim, assim, sabe? Onde é que está? Onde é que está? E não só estar, mas estar bonito, estar bem fotografado, estar com qualidade, estar pronto para ser usado para diversas fontes, sabe? Como é importante isso, como é importante este registro. Então, eu acho que é uma preocupação que tem que ser de todos nós, né? E tem sido, sim, sabe? Como é que eu vou registrar? Como é que eu vou guardar? Como é que eu vou preservar? O que é que eu posso fazer que seja algo para contar histórias, sabe? Estou falando de hoje para amanhã, sabe? Eu estou falando de ontem para hoje para amanhã. Então tem sido, sim, Ana, uma preocupação muito grande para mim, porque principalmente para a gente acabar com essa história de que tudo começou, de que foi outra pessoa que não foi o preto que fez. Porque a pior coisa, você fala, mas isso aqui... Gente, mas não foi o preto que fez antes, não? Sabe? E a gente se depara muito com isso. A gente se depara muito com isso. Com histórias, né? E com pedaços de histórias e que são contados sem que a contribuição das pessoas negras naquelas histórias esteja presente. Ao teatro brasileiro, quando falo teatro brasileiro, em geral, e eu não estou criticando as pessoas que são citadas, pelo amor de Deus, mas, em geral, se fala do teatro branco brasileiro. Quando se fala do cinema, em geral, se fala do cinema branco brasileiro. Quando se fala da música, a gente
aí a gente consegue, mas aí as pessoas esquecem dos músicos clássicos, as pessoas se esquecem das músicas, das musicistas clássicas, das bailarinas clássicas. Então, quando se fala de cultura no Brasil, se separa. Então, sabe? Então, a gente precisa registrar a nossa história e mostrar a nossa contribuição no processo cultural desse país. E eu acho que faz parte da nossa missão como cineastas, da nossa missão como realizadores, da nossa missão como filhas de, sabe? É necessário que a gente conte a história das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos avós, mesmo assim que não seja uma história diretamente relacionada a cultura de uma forma geral, né? Mas que tem história. Aconteceu antes, foi produzido por alguém. A gente está aqui é porque alguém veio quando era só mato. Entendeu? Já foi mato, gente. Não tá bom, não tá, mas antes era só mato. Então, cabe para a gente contar. Por que a gente faz esse encontro? A gente não, né, a louca. Por que vocês fazem esse encontro? Porque você faz parte do encontro também, então a gente também faz encontro. Vem, é porque, isso. assim, a gente precisa que as pessoas, né, conheçam e saibam de Zósimo Bubu. A gente faz esse encontro por isso, sabe? A gente faz esse encontro porque essa pessoa não pode ser apagada. E se a gente não fizer, vocês não fizerem, essa história vai ser apagada. E a gente sabe disso. E a gente sabe disso. Quem são os irmãos Rebouças? Quem são os irmãos Rebouças? Sabe? Quem é Machado de Assis? É o maior escritor brasileiro que foi retratado num comercial como uma pessoa branca. Entendeu? Se a gente não der conta, daqui a 20 anos faz um filme com os ossos Bubu, ele é louro. Entendeu? É apavorante, você tem razão. Então, assim, mesmo que minimamente, e eu sei que a minha contribuição é muito, 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 muito pequenininha, a minha missão, eu entendo como tentar preservar e tentar formar outras pessoas. Tem sido algo que eu tenho me esforçado muito. Toda palestra, aula, agora a EDT, que é a associação, tem também feito isso. Então, eu acho que as coisas de formação, eu acho que é a coisa mais importante. É a gente aprender que a formação é que a gente vai apresentar nosso material e nossas histórias com a qualidade que nossos realizadores merecem e precisam. Entendeu? Eu acho que a gente precisa fazer isso. Então, me preocupa muito, Ana. E é uma coisa que eu acho que eu sempre digo: guardem suas histórias, contem suas histórias, tirem fotos das suas histórias, sabe? Relembrem suas histórias, falem da sua rua, falem do seu pai, falem do seu avô, falem, sabe? E é muito importante. É muito importante se associar, porque nesse filme eu tive, sim, o meu diretor de fotografia, um homem branco que comprou a ideia, sabe? Que foi comigo, que filmou em condições adversas, e eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer o trabalho dele. 3 semanas de trabalho sem grana, sabe? Eu tenho que reconhecer isso como importante, sabe? É uma doação. A associação é importante, sim, sabe? As produtoras de Recife que me ajudaram na finalização, as pessoas que realizaram, que não são, pessoas não brancas que participaram, porque a associação também é importante. Porque se não fosse cada uma dessas pessoas nesse trilho, a gente sabe que não chegava lá, a gente sabe disso. O que eu adoraria que sabe, o tempo inteiro a gente estivesse entre os nossos, mas é também bom ouvir a contribuição dos outros, é também bom entender esse entrelaçamento. E é graças a esse entrelaçamento que eu consegui realizar o projeto. E dou graças a Deus, aos meus orixás, sabe? Exu, que esse filme eu sempre falo, Exu na co-direção, eu devia ter botado no crédito, Exu, co-direção, Exu. Porque era muito lindo, Ana, era muito lindo quando a gente batia na porta e as pessoas abriam suas casas. E também na minha cabeça vinha, e se eu não tivesse essa passabilidade que eu tenho? E se fosse uma equipe de 10 meninos pretinhos aqui batendo nessa porta, será que essa pessoa abria a porta?
sabe? Também fica ali, sabe? Não tá só no fácil. Eu entendo que eu tive facilidade e que Exu foi lá na frente, mas eu fico pensando, essa mulher aqui, que foi muito legal comigo, ela ia ser legal se fosse um 10 menininho pretinho ali, com a mesma câmera na mão, chegando ali na porta dela. Isso me preocupa, isso está lá na minha cabeça também, sabe? Então, assim, eu tive facilidades que a minha passabilidade me deu, eu tive facilidades que o meu conhecimento desse audiovisual, de pessoas que se associaram comigo, porque eu tenho muito tempo de trabalho e confiaram na minha realização, quando muita gente também me disse não, quando eu vi muito desse audiovisual ao qual eu pertenço, que eu não tinha condições de realizar uma história. Então, agora, assim, esse filme me deu isso. Olha, eu sei refazer, moço, eu sei fazer, sabe? Então, isso tudo me atravessa, isso tudo me atravessa. Então, o meu registro é sempre pelo caminho do afeto, mas sempre pelo caminho de que o meu afeto é político. E eu preciso formar os meus, eu preciso cuidar da minha história e eu preciso contar novas histórias. Obrigada, Natara. Eu acho que a gente vai chegando aqui ao nosso limite de tempo, infelizmente. Mas eu estou feliz que a gente tenha conversado, esteja conversando. E não sei se você quer deixar as palavras finais, alguma coisa relacionada ao filme, o que você gostaria de trazer para se despedir? Gente, amor, né? Falar de amor é sempre os jogos do amor, falar de amor é meio brega, falar de amor, isso aqui, né? Fale de amor. Se está com vontade de dizer eu te amo, diga, sabe? Se tem alguém que você está com saudade, ligue. E principalmente nesses tempos, o afeto virou uma joia rara. Assim, a Ana falou de cheiros no início, e eu sou uma pessoa que eu sei o cheiro das pessoas, eu sei o cheiro dos meus amigos. Sim, eu não sei o cheiro dos meus amigos, assim, o perfume que eles usam, eu sei o cheiro da pele deles com o perfume que eles usam, e que nunca é igual, né? Mesmo que a pessoa use. Então, ame, ame o seu trabalho, ame as pessoas que estão na sua volta, ame você mesmo, porque assim, onde o amor próprio não existe, nenhum outro amor prolifera. E faça filmes, e conte histórias, e realize, e tire do papel, se junte com a sua brodagem, com quem estiver do seu lado, com o que você tiver, e faça história. E conte história, porque se a gente não contar nossa história, ela vai ser esquecida em alguma gaveta. Então a gente precisa contar nossa história. Obrigada, Natara. Foi um prazer Eu que enorme agradeço. conversar com você, te conhecer finalmente, né? Esperando que a gente possa se dar um abraço em breve. Axé. Eu vou lá no presencial, eu vou me testar todo dia, eu vou naquele presencial. Adoro. Eu vou ficar com teste, eu tô testada. É legal, né? Que a gente já sai da sua sessão e já vai para o presencial. Exatamente. Então a gente se vê em breve mesmo. Axé, axé. Axé. Muito obrigada, Ana. Demais, Muito querida. obrigada Muito mesmo. obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada.